Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, amados que nos ouve, nos vê e nos ouve nesta hora, aceite a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou chegando agora da igreja e estou muito alegre, né, por um testemunho que eu ouvi na casa do Senhor. Eu assim, meditando aquele testemunho, eu lembrei de alguns acontecimentos e eu queria aqui dividir com os irmãos isto, né? Dividir com vocês, e porque eu acredito que isto vai aumentar a sua fé. E antes de falar o que eu tenho aqui no meu coração a dizer, eu quero ler aqui uma palavra no livro de São Mateus, capítulo 8. Capítulo 8, versículo de número 5 a seguir, que diz assim: Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse-lhe: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados a minhas ordens. E digo: a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu criado faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Uma palavra assim, uma palavra que fala sobre fé. Fala sobre fé, fala na autoridade de Jesus, né? A crença no nome dele. E o que aconteceu aqui foi algo muito maravilhoso, porque glória a Deus e aleluia, porque aquele homem tinha um amigo, um servo, que servia a ele já por um tempo, e nós não sabemos muito essa história, de fato, assim, os pormenores, vamos dizer assim, acerca deste servo, do, do centurião, mas o que eu quero relatar é assim, que quantas vezes aqui eu estou orando e às vezes a gente fica repetitivo na oração, em certas situações, e, e aí, às vezes tem pessoas que até perguntam: mas, puxa, o irmão repete tanto o mesmo pedido a Deus, né? O irmão repete tanto o mesmo pedido a Deus, e por que tanta repetição, né? E aí é que eu digo, irmãos, que Deus, ele sabe, né, irmãos? Quando nós oramos, meu Deus, abençoa Jesus. Dê a vitória em nome de Jesus Cristo, meu Deus. E, queridos irmãos, aí, nós não conhecemos muito o pormenor acerca da história do homem e da mulher, do homem e do criado. E hoje, irmãos, né, o que eu vi na igreja me aumentou a minha fé, porque
como eu vinha dizendo, né, muitas pessoas assim talvez pensem, ah, mas o irmão é muito repetitivo em algumas orações, né, que a gente fica ali batendo na mesma tecla. E é uma pena que eu não consegui, talvez eu grave o testemunho com aquela irmã, talvez eu grave para lançar aqui, né, para testificar como que Deus ele age. E que eu digo assim, porque às vezes umas coisas que eu repito muito é orar pelos presidiários, orar pelas pessoas hospitalizadas, orar pelas pessoas que moram nas ruas. São três situações que eu persevero nessa questão, bato muito martelo, porque eu me alegro quando eu vejo alguém testificar que nem esta irmã hoje, ela testificou no culto hoje, das 19 horas, aqui na Deus e Amor, e ela falando, né, que ela foi hospitalizada e parece que deu muita água no pulmão, muita água no coração. Eu nunca vi essa questão de água no coração, mas ela falou que teve, o médico disse que ela teve água no coração, meio que foi tirada, né, aquela água do coração e do pulmão, e ela fez uma cirurgia que ela tirou parte do baço, né, o baço, eu não sei em que parte que fica o baço no corpo, acho que mais ou menos é por aqui, e ela tirou uma boa parte do baço, tinha infecção, um monte de coisas que ela tinha nela, de enfermidade. E hoje ela contando testemunho ali, dizendo, né, que ela estava ali no seu quarto, seu filho estava ali, pedindo para que não fosse embora, que, né, que ficasse com ele, quer dizer, não partisse, não fosse embora. E ela contando, testemunho, que ela, assim, ficou com dó dele, assim, né, e quando ela ficou, assim, olhando e ficando com dó dele pela maneira que o filho dela falava com ela, e de repente ela viu como que um lençol, um pano, uma toalha branca, assim, do lado dela, e tão branca que reluzia, de tão branca que era. A irmã contando testemunho. Eu vou ver se eu gravo esse testemunho para me colocar aqui. E ela falando, né? Ela falando do milagre, da bênção que havia recebido no hospital. E às vezes eu estou orando aqui, irmãos, de madrugada, tarde, de manhã, à noite, qualquer oração que eu faço, eu já apresento as pessoas nas mãos de Deus. Eu apresento as pessoas enfermas, eu apresento os hospitalizados, as pessoas que estão presas, e as pessoas, os moradores de rua, as pessoas que têm problema com homossexualidade, também as prostitutas, também apresento na mão de Deus. E eu digo assim, irmãos, não foi a minha oração, não foi a minha oração que foi quem curou aquela mulher, mas é um conjunto de irmãos, né, do Brasil inteiro que estão orando e participando, né, da oração de intercessão, pessoas que eu não conheço, mas elas sentem uma obrigatoriedade de estar fazendo estas orações de intercessões. Então, junta a minha oração com a oração de alguém do outro bairro aqui do lado, do outro bairro dali, de outra cidade, né, e o corpo de Cristo ali unidos, nós unidos, né? Porque uma partícula da minha oração teve efeito na vida daquela irmã. Uma partícula, uma porcentagem que seja 1%, né? Que seja menos de 1% em relação a toda a igreja no Brasil inteiro, orando pelas pessoas que estão ali, mesmo sem conhecer ninguém. Simplesmente diz, ó Senhor, visita as pessoas hospitalizadas, visita aquela pessoa que está enferma, que está passando pela mesa de cirurgia, está passando por um procedimento. Só de a pessoa fazer isto, orar desta forma, Deus visita os presidiários, porque tem pessoas que estão ali, Deus tem uma obra, e são testemunho que um dia vai aparecer lá na sua frente, e você que ora, que intercede, que busca, e no momento da sua oração, você lembra dos presidiários, das pessoas hospitalizadas, você lembra das pessoas que são moradoras de rua, que não estão sendo assistidas pelo governo, que estão ali numa situação precária, e nós estamos aqui, né, a igreja do Senhor, e eu faço parte disto, eu faço parte dessa igreja, e é por isso que, assim, por exemplo, pessoas que sofrem efeitos de obras de macumba, quantos crentes não estão orando e expulsando, né, repreendendo, orando pelo casamento, né, e aí acontece
Isso que eu vi hoje que aumentou a minha fé, porque aquela irmã, ela não falou que alguém foi lá visitar ela e orou por ela. Não, ela não falou isso. Ela falou que, né, infelizmente, realmente houve uma falha da igreja, que não foram visitar ela, pelo que me parece. E o que acontece? Mas mesmo ela estando lá, ela creu e juntou também a nossa oração, que nós também cremos. Porque quando eu estou orando, irmãos, eu vou ser bem sincero com os irmãos, quando eu estou orando, dá um parecer que eu estou lá dentro do hospital. Eu fico assim, com meus joelhos aqui, aos pés da minha cama, e orando a Deus dentro do meu quarto. E quando eu fecho os olhos, eu oro com tanta fé que parece que eu vejo dentro do hospital, dentro da sala de cirurgia, dentro da UTI, né, dentro das CTIs, quando eu oro para as crianças, dentro da pediatria, as pessoas que estão entrando ali no pronto atendimento. E eu vejo isso, irmãos. Eu vejo assim, é assim que eu vejo. E eu oro com muita fé, acreditando nisto. E esta palavra que eu li hoje no livro de Mateus capítulo 8, né, versículo de número 5 em diante, eu acho que foi isso que eu li. Deixa eu dar uma dica aqui para confirmar. Já esqueci. Sobre o centurião, né, que ele disse, Senhor, manda uma palavra. 8:5. Né, e ele disse assim, Jesus disse, ó, eu irei e lhe darei saúde ao teu servo. E o centurião respondendo disse-lhe, Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra. Quer dizer, a distância, ele acreditou. Ele acreditou que o milagre poderia chegar na sua casa. Por isso, amado irmão, não cesse, você que está orando, você às vezes pode pensar, você pode pensar assim, Deus não estou vendo nenhum significado estar fazendo esta oração, orando pelos enfermos no hospital, orando pelas pessoas assim, assim, assim. A oração de intercessão é muito importante. Não desista, continue orando. Eu outro dia estava numa sede da nossa igreja aqui, na cidade de Osasco, e eu vi um jovem testificando uma maravilha tão grande, e ele falando, e eu percebi, Deus assim tocou no meu coração e falou assim, olha, você tem uma faísca de efeito sobre esta vida, que está ali contando testemunho que Deus tirou ela, aquela pessoa, da promiscuidade, né? Aquela pessoa tirou ela do homossexualismo, e ela testificando, e como que Deus usou aquele dia, aquela pessoa, para estar pregando a palavra de Deus naquela tarde. E são orações, porque quando eu oro e digo, Senhor, visita, Senhor, visita, ó Deus, aquela pessoa que está ali se vendendo seu corpo, visita meu pai homossexual, a gente vai orando, eu oro, irmãos. E eu sei que tem muita gente orando, porque tem familiares que estão orando por alguém da sua família que está passando por aquela situação. E por isso que é importante, irmãos, muito importante que você, irmão, irmã, não deixe de interceder quando Deus colocar no teu coração. Pode orar, irmão. Pode orar com fé, pode clamar ao Senhor, pode repetir a tua oração quantas vezes for preciso, quantas vezes você sentir no coração, porque isto é amor. Amor pelas almas. Que quando nós oramos aqui, e talvez nós não vamos pessoalmente, mas Deus pode enviar alguém lá próximo àquela pessoa e pregar aquela palavra, e pregar a palavra para aquela pessoa, e aquela pessoa ser salva, e de repente amanhã ela está na sua igreja, contando testemunho. E a sua oração teve um efeito, né? Juntou com a minha, juntou com a de outro irmão aqui, juntou com outro irmão ali, e Deus atendeu e salvou. E você que tem alguém na sua família que esteja assim, né, orando, você que esteja alguém assim, na sua família assim, com problemas desta natureza, não desista, continue, persevere, ore. Nunca diga, esse daí não tem mais jeito. Nunca diga isso. Diga assim, em nome de Jesus, Deus vai tirar. Deus vai tirar, porque um dos maiores problemas é nós pegarmos e dizer, este daí não tem mais jeito. Tem sim, irmãos, tem sim. O servo do centurião estava lá, doente e era atormentado por espíritos malignos.
Mas o centurião disse, dize uma palavra, e o meu servo ficará são. E o Senhor, no finalzinho do texto aqui que nós lemos, no versículo 12, diz assim, o Senhor diz assim no versículo 11, mas eu vos digo que muitos, ou seja, e Jesus maravilhou-se ouvindo isto e disse-lhe, os que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Irmãos, quando a gente diz assim, esse daí não tem mais jeito, nós estamos querendo dizer isso, que nós não temos fé. Estamos assim repetindo a falta de fé que Israel teve naquela época de Jesus Cristo, quando ele estava na terra, pessoalmente, corpo físico. Então, portanto, nunca diga, para esse daí não tem mais jeito. Não amaldiçoe alguém da sua família. Não amaldiçoe o seu filho. Não amaldiçoe. Antes, continue crendo na grande vitória, no grande mover que Deus tem preparado para aquela vida, através da oração de intercessão da Igreja do Senhor na face da terra. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Fique com Deus.